Olá pessoal, dando seguimento aqui nos nossos vídeos falando sobre as medidas provisórias que o governo tem tomado para manutenção do emprego, da renda dos trabalhadores, etc. A gente vai falar hoje sobre a medida provisória 936, que foi publicada no dia 1º de abril de 2020. Ela trata sobre a possibilidade de redução de salário com redução de carga de horária, né, de trabalho, e em relação também à suspensão dos contratos de trabalho. A gente está aqui novamente com o nosso consultor especialista, o Rodrigo Jenner, da área trabalhista. Ele vai falar sobre todas essas dúvidas que permeiam essa medida provisória. Rodrigo, como que funciona, por exemplo, essa questão da redução dos salários? Vai ter algum tipo de compensação por parte do governo? Como que vai ser tratado isso em relação às empresas atualmente? Referente à redução de carga e salário, são três percentuais a qual o empregador pode estar definindo diretamente com o empregado. Seria 25%, 50% ou 70%. Como funcionaria? A empresa reduziria a carga horária e também o salário nesses percentuais, e o pagamento, além da parte da empresa, o governo estaria ajudando com esse percentual referente ao como se fosse um seguro-desemprego. Entendi. Legal. Então, assim, o empregado ele vai trabalhar menos e ele vai ter um complemento por parte do governo em relação ao salário que ele tinha naquela empresa. Mas existe alguma limitação em relação a esse salário? Qualquer salário que vai ter essa complementação? Como que funciona isso? No caso, os salários vai até 3 salários mínimos, que seria 3.115 hoje. E para quem no caso, já tem nível superior, é acima de 2 vezes o teto do INSS, que seria R$ 12.202,12. Entendi. E aí, no caso, a empresa vai pagar a redução, certo? 25, 50 ou 70, e o governo complementa o salário dele com esse mesmo percentual que a empresa reduzir? Seria assim? Isso, exato. Baseado no salário dele atual sobre a tabela de seguro-desemprego. Um exemplo, se o funcionário ele trabalha 8 horas, vai passar a trabalhar 4. Ele recebe automaticamente 50% da empresa e receberia 50% do que seria de direito dele de seguro-desemprego. Entendi. Bacana. Em relação, por exemplo, também a essas dúvidas, né? A suspensão. A empresa poderá suspender o contrato e como que funcionaria a remuneração desse empregado? O governo vai fazer algum subsídio, vai complementar também? Como é que é? Porque o funcionário vai estar trabalhando, né? Como é que funciona? Só aproveitando o gancho, no caso da redução, que foi o assunto tratado anteriormente, ela tem validade por até 90 dias. No caso da suspensão, que é a qual a gente vai estar falando agora, ela tem validade por 60 dias, ou seja, 2 meses. Entendi. As empresas que faturaram até 4.800.000 no ano de 2019, elas podem optar por até 100% de suspensão, ou seja, durante 2 meses os trabalhadores não trabalhariam, em contrapartida eles teriam 100% do seguro-desemprego pago pelo governo. As empresas que faturaram acima de 4.800.000, se suspenderem o contrato também por 2 meses, a empresa é obrigatória a pagar 30% do valor do salário dele e os outros 70% seriam subsidiados pelo governo. Entendi. Mas aí tem uma limitação do valor, né? Porque o seguro-desemprego ele tem um teto, né? Como é que funcionaria essa questão? Porque supondo que o funcionário ganha até 2 vezes o teto do INSS, certo? Pelo que você falou, a empresa paga 30% e o governo pagaria 70%, certo? Mas aí, no caso, teria alguma limitação desse valor desse benefício? Esse benefício ele não pode ultrapassar o teto do seguro-desemprego. Seria em torno de R$ 1.800 hoje. Rodrigo, depois que passar todo esse cenário de crise que a gente está vivendo, vamos supor que a empresa optou pela redução e ela fez a redução de 70% em 60 dias. Ela vai ter algum tipo de obrigação de manter esse empregado por um prazo, porque o governo está subsidiando aquele salário, né, daquela pessoa, em contrapartida dela manter o emprego, né? Essa é a proposta da lei. Mas tem um prazo para isso ser
ser estabelecido? Como que funciona? Sim, exatamente. No caso, as empresas têm que manter o funcionário, após o término dessa suspensão ou da redução, pela mesma quantidade de meses ao qual ela optou por esse benefício. Entendi. Um exemplo, se a empresa optou por 2 meses, no mês de abril e maio, em suspender o contrato do funcionário, junho e julho, ela obrigatoriamente tem que manter o funcionário registrado. Ela pode fazer a rescisão? Pode ser feito. Porém, vai ser passivo de multa. Entendi. Rodrigo, em relação, por exemplo, ao caso em que o empregado vai receber uma parte como seguro-desemprego, né? Mas ele está empregado, tudo bem. Depois que, supondo que a crise não melhore, a empresa precisa desligar esse funcionário, ele vai perder o direito ao seguro-desemprego porque ele está recebendo agora? Não, isso é um benefício do governo, ou seja, em caso de demissão, ele vai continuar recebendo normal as parcelas ao qual tem direito, 3, 4 ou 5, no caso de dispensa sem justa causa. Uhum. Entendi. Então é uma boa notícia para o trabalhador, né? Que ele não vai ter esse prejuízo, né? Vamos dizer assim. Exato, lá no futuro, se caso ele vier a ser rescindido, ele também vai ter esse benefício. Ótimo. Uma pergunta também, no caso para as empresas agora, ela classificaria, supondo que a parte que ela vai ter que pagar o salário desse funcionário, né? Então assim, supondo que ela optou pela redução, onde ela vai pagar uma parte desse salário. Isso ela classificaria como salário? Como é que funcionaria a folha de pagamento dessa empresa? Ela paga como salário, paga imposto? Como é que funciona? Na verdade, esse benefício, né, ele vai entrar como verbas indenizatórias, ou seja, ele não vai incidir sobre os impostos. Entendi. Então é uma forma também do governo ajudar um pouco as empresas nesse ponto também, né? Que reduzindo a carga tributária. Sim, não vai onerar tanto a empresa nesse momento. Entendi. Uma dúvida também que todo mundo deve estar com essa dúvida em relação a benefícios, por exemplo, convênio médico, auxílio creche, algum tipo de benefício que existe na categoria, na convenção coletiva. A empresa mantém, não mantém, segue essa norma? Como é que funciona? Nesse caso, os benefícios eles são mantidos, porque são assegurados pela CLT. Entendi. Ótimo. Bom, essa é uma síntese da medida provisória 936 e fique atento aí a novas comunicações do governo, que nós vamos estar produzindo conteúdo totalmente grátis para vocês estarem consultando no nosso Instagram, no nosso blog. O Rodrigo é nosso especialista da área trabalhista, poderá ajudar você, empresário, a tirar qualquer tipo de dúvida relacionada a isso. E conte com a Gênero e vamos resolver.